Mais uma vez, como é que vocês estão? Muito bem. Um recadinho simples, bem rápido. Para quem está com dúvida, professor, estou com dúvida no conteúdo. Vem na comunicação, dentro de comunicação, coloca a sua dúvida aqui, ó. Eu posso fazer uma videoaula sobre essa dúvida e colocar aqui, tá? Eu não consigo fazer uma videoaula 100% dos capítulos, porque eu tenho outras turmas e todos me sufocam com principalmente as dúvidas sobre as SAPs. Então eu foco mais nas SAPs, porque elas tiram a dúvida muitas das vezes do que vocês deram uma olhada no conteúdo. E a explicação sobre a SAP já explica e tira muitas dúvidas do que você já tinha lido, ok? Então hoje nós iremos focar na nossa SAP número 3. A nossa SAP número 3, situação de aprendizagem, tem um contexto particular, onde quando vocês abrirem esse contexto, vocês vão dar de cara com um contexto, uma historinha um pouquinho motivadora. De acordo com a SAP que eles fizeram para vocês, o pessoal da pedagogia do Senai, essa SAP fala que você era um funcionário público, de uma empresa pública, e resolveu sair, se graduar e abrir uma empresa sua. E nesse contexto, você estava trabalhando sozinho, depois contratou alguns funcionários, estagiários, mas porém você quer contratar mais profissionais para trabalhar, ou um profissional em específico, como auxiliar mesmo, que não seja um estagiário, para te auxiliar na grande demanda de cliente. E você divulgou essa vaga e um monte de gente foi até você. E para você triar, suponhamos que foi 50 pessoas para você entrevistar. Dessas 50, você não vai conseguir entrevistar todas. Então você vai fazer uma prova, estilo uma prova, onde você vai fazer perguntas especificamente de um assunto. Demonstrativos contábeis, por exemplo, que é o que a SAP na SAP 3, na etapa 1, solicita. Muito bem. Feito isso, você vai fazer uma ou duas perguntas. Sim, você vai elaborar uma ou duas perguntas sobre demonstrativos contábeis. Mas focando, você vai focar no assunto de demonstrativos contábeis referente a balancetes até a provisão do IR, que é o Imposto de Renda. Então, aqui na etapa 1, você vai ter como material de apoio para realizá-la o capítulo número 4, onde aqui nós falamos sobre o que é a apuração do resultado do exercício. Na apuração do resultado do exercício, ele vai falar do resultado do exercício até como faz a provisão do imposto de renda nesse passo a passo em 3 passos simbólicos, ok? Ok. Feito isso, o que nós vamos ver aqui também? Que aqui para frente vamos focar em algumas partes bem interessantes. Tem os demonstrativos contábeis, correto? E também, aqui nesse mesmo capítulo, fala alguns exemplos de demonstrativos contábeis, ok? O balanço patrimonial, tem uma demonstração do resultado do exercício, que é esse que a gente vai ver lá agorinha. O DFC, que é demonstrativo do fluxo de caixa. O DLPA, aqui, demonstrativo de lucros ou prejuízos acumulados. O DVA, que é a demonstração do valor adicionado, e assim por diante. Esse contexto que vocês estão inseridos aqui vão auxiliar na produção da nossa SAP número 3, etapa 1 e 2. Agora vamos entender um pouquinho uma particularidade. Vamos focar aqui deixa eu voltar ele aqui. Aqui, a apuração do resultado do exercício. A apuração do resultado do exercício é o que você vai precisar entender para focar na nossa SAP número 3, nas etapas, principalmente na etapa 1. Apuração do resultado, vamos supor assim, vamos pegar aqui. Você é dono de um espetinho, exemplo, e você abre o seu mês, começa a trabalhar, você trabalha um mês lá. E todo dia você abre, todo dia você tem lá de segunda a sexta um horário específico, e cada dia que você abre nesse dia, gera uma movimentação financeira.
Pessoas que vai lá e compra e paga em dinheiro, você vai lá e compra espetinhos para você liquidar, ou melhor, vender esse patrimônio que você, esse ativo que você tem para transformar, esse patrimônio para você transformar isso em valor financeiro e assim por diante. Correto. Aí suponhamos que, vamos pegar em um dia específico. Você acorda, vai lá, faz todos os trâmites e você vai abrir a sua jantinha. Quando você abre a sua jantinha, começa a vir clientes. Você tem lá 15 espetinhos para vender, que é o seu balanço, o seu inventário tinha lá 15 espetinhos, correto? De carne. Para você transformar isso, pegar esse patrimônio e transformar isso em um ativo, né, em um valor financeiro. E você começa a vender, né? Beleza, começa a vender. E quando você vende tudo, no final tem pessoas que pagaram em dinheiro, tem pessoas que pagaram em cartão de crédito, tem pessoas que transferiram, tem pessoas que foram embora e não te pagou, tem pessoas que comprou no fiado e assim por diante, e o espeto acabou, você ligou para o seu fornecedor e o seu fornecedor mandou, você falou assim, olha, eu não tenho dinheiro agora aqui pronto para te passar, eu vou passar no outro dia eu vou te pagar, ou no outro mês eu vou te pagar. Isso vai gerando um passivo em crédito que você tem que pagar para esse fornecedor e assim por diante. E no final do dia você vai sentar com mais calma e vai ver tudo que entrou, tudo que saiu. Você vai ver os lucros, você vai somar tudo que você teve de despesa, tudo que você gerou de despesa ou vai ter que pagar de despesa, e tudo que você tem de dinheiro ou que vai receber em dinheiro, soma tudo que está de despesa, soma tudo que teve de saída, de entrada, de valor financeiro. Pegou os dois valores totais, beleza, subtrai um de outro, você vai ter o lucro ou o prejuízo naquele dia. Ai, nossa, então saiu muito, saiu mais do que entrou, eu tive mais passivo do que ativo. Nossa, entrou R$100, mas eu tive uma despesa de 150, então esse dia eu fechei em negativo, menos R$50 no caixa, e assim por diante. Então, o demonstrativo contábil, ou melhor, esse apuração do resultado do exercício, é quando eu olho para o final do meu exercício, do meu dia, do meu trabalho, e falo assim, isso entrou de despesa, eu tenho isso de despesa, eu tenho isso de dinheiro, eu tenho isso de receita. Então, eu tenho despesa e eu tenho receita. Eu tenho dívida, eu tenho dinheiro para manter a minha empresa e pagar essas dívidas. E depois que eu tenho o total de dinheiro que eu tenho aqui, de receita, eu vou ver se o que eu tenho aqui dá para pagar minhas dívidas e quanto que eu vou ficar sobrando se eu pagar ela, se vai sobrar alguma coisa para mim ou não. Então, eu vou ter o lucro no final, se você vai ter lucro ou não. Então, para que isso aconteça, essa análise do que tem de receita, do que tem de despesa, é feito aqui no demonstrativo do exercício, uma coisa que o pessoal, ou você vai conhecer agora como confrontar o saldo final, que é quando você pega tudo de despesa, o que você já tem pago, o que você já pagou, o que você está pagando, o que irá pagar, e receita, tudo que você tem, tudo que você vai receber, pega o resultado de cada um, dá o valor do resultado do exercício, que é o que realmente você tem, que é o lucro. É em cima desse lucro, que esse lucro aqui, que a gente fez, a gente não colocou o imposto de renda ainda. O imposto de renda vai vir depois. Esse é o lucro antes do imposto de renda. Que é quando você pega tudo que você está devendo, fornecedores, o que você vai pagar, o que você já pagou e assim por diante, o que você liquidou, paraná, e depois o que você tem para receber, o que você já tem caixa, o que você vai gerar de dinheiro nos débitos e o que você vai ganhar em si em crédito, isso na receita. Então, quando você pega o resultado final do saldo devedor e menos o saldo credor, você vai ter o resultado do exercício. Isso você vai saber se está no lucro ou no prejuízo. Se tem dinheiro, sobrou dinheiro, ou se está faltando dinheiro, correto? E em cima desse lucro, ou melhor, o assistente ou usuário da contabilidade vai fazer a provisão para o imposto de renda. Professor, o que é imposto, ou melhor, provisão?
estou prevendo que você vai pagar isso do imposto. Porém, pode passar ou pode vir menos, tá? Pode ser menos. Então você está fazendo uma previsão do que vai pagar em imposto. E a partir disso gera uma outra cadeia. Então até aqui você pode focar, né, todo esse passo a passo que eu dei para você, para fazer a sua SAP na etapa número 1. Então na etapa número 1, etapa 1, pergunta 1. Eu poderia fazer assim, ó. Como confrontar os dados das receitas e despesas? Coloquei despesas. Aí você vai colocar essa pergunta. Pode ser uma pergunta ou pode ser duas questões ou duas perguntas, como preferir. Assim, professor, então eu tenho que colocar assim, ó. Como confrontar os dados das receitas e despesas? Simples. Pega o total de despesas menos o que menos o total que você fez depois lá usando o razonete, tá vendo? Ó? Vamos pegar aqui, ó. Depois que ele fez o razonete, pegou o total de débitos e depois de crédito e fez a subtração de um de outro para saber a despesa e vai saber quanto que está devendo. As receitas do que entrou em débito e crédito e o valor final. Nota que é um Tzinho, tá vendo? O razonete é um Tzinho que ajuda a ilustrar e facilitar a ver realmente isso em um desenho, né, gráfico ou desenho mesmo que você pode fazer com a mão, esse Tzinho, para ficar mais fácil para você identificar isso. Né? De um lado você coloca os débitos, do outro lado você coloca os créditos, ok? Então, beleza. Você fala assim, olha, professor, então posso fazer uma pergunta assim, como confrontar os dados das receitas e despesas? Sim, depois que você fez essa pergunta, você vai ter que colocar a resposta, isso mesmo. Você pode colocar uma pergunta e uma resposta referente a essa pergunta. Ou você pode fazer duas perguntas em si, ok? Até aqui tudo bem? Por quê? O que ele quer? Que você faça duas perguntas que falem sobre o resultado do exercício através dos balancetes até o imposto de renda. O imposto de renda, até a provisão do imposto de renda. Notem que balancetes lá são várias análises que eu faço usando os razonetes de várias contas. Eu vou analisar o que tem de conta lá, por exemplo, no Banco Itaú, o que tem o fluxo da movimentação do que entrou de cartão de crédito e assim por diante. E no final eu vou ter o resultado de tudo isso, ok? Isso usando todas estas ferramentas. Show? Simples, não é? Ok, depois que falou assim, professor, entendi então. Eu vou pegar aquilo lá, vou transformar, vou fazer uma pergunta então. Eu vou pegar aquele assunto que o senhor explicou lá e vou transformar em uma pergunta simples. Por exemplo, como confrontar os dados das receitas e despesas. Ou, pode colocar assim também, o lucro presumido, ou melhor, depois que eu confronto os dados, o lucro do exercício, olha lá, o resultado do exercício pode ser usado para quê? Aí você pode usar, o dado do exercício pode ser usado para o uso da provisão do imposto de renda. Pronto, simples, você fez duas perguntas, ok? Beleza, fizemos a primeira etapa. A segunda etapa, vamos pensar aqui juntinhos. Segunda etapa, fala assim: agora que você já selecionou alguns possíveis candidatos, chegou a hora de aprofundar a sua seleção em uma conversa individual com cada um deles, discutindo a respeito de vários demonstrativos contábeis. É como você sentasse com um professor, fala assim, professor, eu vou te ensinar um pouquinho sobre demonstrativos contábeis. E você falasse do seu ponto de vista, numa linguagem simples, numa linguagem profissional, como você preferir, o que é um demonstrativo contábil? O demonstrativo contábil são formas relatadas, são formas que eu posso relatar, ou melhor, são formas relatadas e simples, ou melhor, deixa eu só organizar isso aqui, são formas que relatam e simples, vamos tirar isso aqui, fiz de última hora, tá? Demonstrativo contábil são de forma simples de entender? São formas simples de entender? Tá. São formas simples de entender a saúde financeira da empresa de vários modos.
Aí eu peguei esse exemplo, é um exemplo simples, tá? Eu tentei se resumir aqui, senão eu dou resposta para vocês. Demonstrativo contábil são formas simples de entender a saúde financeira da empresa, por exemplo, tá? É um exemplo. Mas assim, professor, então, eu posso então vir aqui no livro e ver aqui o que significa demonstrativo contábil. Ah, entendi então, professor. Ah, não, tudo bem então, aqui tá tranquilo. Então eu já estou dominando então. A SAP número 3, a etapa 1 eu já entendi que eu tenho que fazer perguntas sobre aquilo que o senhor explicou no início, tá? Que eu posso pegar essas etapas aqui, explicar também, eu posso perguntar, fazer uma pergunta solicitando que esse candidato me explique o que é um resultado, né? Um demonstrativo do resultado do exercício. Também, você pode pegar desta base de apurações do resultado do exercício até chegar aqui no IR, na provisão do imposto de renda. Simples, você não precisa ver de tudo, vem até aqui, fica muito mais simples. E está dentro do que a SAP, solicita. Já a etapa número 2, dessa mesma SAP, você vai explicar, como se fosse para ter um bate-papo. Olha, demonstrativo contábil são formas simples de entender a saúde da empresa, a financeira da empresa, de vários modos, você analisar várias coisas, várias contas, tudo que você deve, tudo que você tem de ativo, e quando você vai olhar o que você deve, você vai olhar cada fornecedor, o que você está devendo para cada um, o que você já pegou, o que vai faltar para pagar, e assim por diante. E aqui no livro, bem aqui na página, vou dar uma folha de chá para vocês. Bem aqui na página 83, tem os demonstrativos contábeis aqui para você dar uma analisada. Olha só, demonstrativo contábil do exercício, que é o que a gente acabou de falar. Tá? Você vai falar sobre o balanço patrimonial, né? Que é o... eu tô tentando não falar muita coisa porque vou dar a resposta para vocês. Tá? E aqui você fala assim, professor, então eu posso falar um pouquinho sobre o balanço patrimonial, para saber o que realmente eu tenho para vender e o que eu não tenho, o que eu vou fazer para... Como que está a saúde, como que eu vou fazer, quais que são as minhas dívidas, quais são o que eu tenho em aberto, o que eu tenho para vender e assim por diante. Nossa, então eu tenho que saber da demonstração do fluxo de caixa, o que entrou e o que saiu, o que entrou mais e o que entrou menos. Nossa, professor, eu vou saber se... eu vou fazer uma demonstração dos lucros ou prejuízos, né, acumulados, para saber quais são os meses que acumulou, por que acumulou, o que levou isso a acumular. Tá vendo? Eu já estou explicando de uma forma que eu poderia colocar aqui, ó, DRE, ou demonstrativo, ou demonstração dos resultados do exercício. Serve, que serve, ou serve, que serve. Tá bom, direto? Serve para saber se tive ou não prejuízo no mês, ao fim do exercício. Aí você pode explicar um pouquinho do que é o exercício. Por exemplo, vocês se lembram lá daquele exemplo que eu dei para vocês do dono do espetinho? Pois é, o dono do espetinho, ele ao fim de cada dia, como se fosse um fim de cada exercício, ele vai saber se ele teve lucro ou prejuízo. Ele vai entender o que ele vendeu mais, qual foi a forma de pagamento que teve mais, qual a forma de pagamento que teve menos. Ele vai analisar o fluxo de caixa dele, ele vai fazer um demonstrativo, vai colocar tudo isso em desenho, ou tudo em papel, gráfico, vai utilizar o razonete, por exemplo, se ele for um contador. Se ele não souber, ele vai no contador e vai falar assim, olha, me ajuda a entender todo esse resultado. Beleza. E o tempo de exercício, ele pode fazer essa análise do demonstrativo de resultado. E você pode fazer diário, mensal, alguns fazem diário, mas alguns já fazem mensal, ou faz a cada 15 dias, ou a cada trimestre, ou a cada semestre, mas no final do ano, do exercício mesmo, no final de cada ano letivo, ou até mesmo do ano do exercício dele, depois de 12 meses, ele vai saber se ele teve um ano produtivo, né? Isso tudo usando esses exemplos que eu dei para vocês, que ele vai ver tudo que ele está devendo, tudo que ele terá que pagar, ou tem que pagar, tudo que ele ganhou, tudo que ele tem ainda para ganhar. Ok? Vai subtrair um de outro, os resultados, e vai dar o resultado do exercício. E esse resultado do exercício que vai ser tirado o imposto de renda. Sim, o imposto de renda é tirado em cima do lucro. Tá? Beleza? E do prejuízo também. Vamos lá. Deixa eu me ver aqui. Agora vamos lá para a SAP número
3 ainda, mas na etapa número 3. Ficou simples. Pensei que ficaria muito mais difícil explicar para vocês isso aqui, porque eu estou tentando colocar numa linguagem que eu sei que tem muita gente inteligente, mas porém tem o afegão, né? Tem um pessoal que tem uma linguagem muito legal, mas também tem eu que tenho que entender também a linguagem de vocês. Eu vou tentar explicar para todo mundo que, seja quem for, seja a linguagem que tiver, vai tentar entender tudo que a gente está falando, ok? Uma linguagem simples, tá? Então por isso que eu estou tentando colocar uma linguagem simplificada para você também. Muito bem, a etapa número 3 da SAP 3, que é a apresentação eletrônica. Ó, vamos lá, vamos deixar uma coisa bem clara. Apresentação eletrônica. De novo, professor do céu, tem que fazer filmagem, professor. Não está falando apresentação filmada eletrônica. Ou eletronicamente, a apresentação eletrônica é isso aqui, ó. Você pode fazer um slide. É isso mesmo. Sim, é um slide que você pode fazer tanto pelo PowerPoint quanto pelo LibreOffice e assim por diante, WPS, e salvar. Depois que você salvar essa apresentação, você pode colocar essa apresentação ou em PTT, que é o formato padrão do PowerPoint, ou em PDF. Se você for salvar em outro arquivo, por exemplo, fazer em LibreOffice, salva a sua apresentação em PDF, porque aí ela vai abrir mais facilmente no meu computador para eu vê-la, ok? Para eu analisar ela cada um. Nessa etapa número 3, o conteúdo aqui em cima continua a mesma coisa, tá? Continua do mesmo jeito. Só que tem um outro fator. Aqui ele está falando de uma outra coisa. Uma coisa chamada SPAD. SPAD, professor? Mais conhecido como SPAD. O SPAD. O SPAD, ele é a salvação de muita gente. É você que emitia nota fiscal no papel, na mão, digitando, ou melhor, escrevendo o nome, o CNPJ do seu cliente, o tomador, e toda aquele problemática escrita, aonde você tinha que levar tudo escritinho para o seu computador, tudo arrumadinho, onde o cliente entregava para você tudo em um livro, um fluxo de caixa, todas as despesas que ele tinha, toda a parte do cálculo do ICMS, todinho bonitinho para você, ele entregava escrito. Pois é, com o SPED, ou Sistema Público de Escrituração Digital, tudo isso, a nota fiscal, o fiscal digital, toda a entrega documentacional fiscal se tornou digital. Tudo facilmente digital. Então, o que significa? O que é o SPED, professor? O SPED, ele foi uma facilidade que o governo trouxe para que a declaração de todos os seus impostos, toda a sua vida financeira, toda a movimentação fiscal da sua empresa fosse facilmente encontrada em um só local. O SPED, aonde sobe todos esses dados, nota fiscal, fluxo de caixa, patrimônio, o inventário, tudo isso em um só local. O fisco ou o estado fiscal, o pessoal que vai fiscalizar você, vai ter acesso a todas essas contas. Professor, eu nunca usei. Por exemplo, conheço pessoas que tinham que levar a nota fiscal eletrônica sempre para o contador, impressa, que tinha que levar lá na prefeitura, por exemplo, lá no Cefaz, carimbar nota por nota, guia por guia, porque é oficial essa nota fiscal. Hoje é tudo digital. Tem sistemas que já cai a nota fiscal, você faz uma nota fiscal aqui, já cai direto no SPED. No SPED. É algo simples, facilitou muito a vida de alguns empresários e facilitou muito a vida dos nossos queridos contadores e também assistentes de contabilidade. Mas, porém, a situação de aprendizagem número 3, na etapa 3, ela quer que você faça uma apresentação. Vamos pegar um exemplo bem simples. É como se o seu candidato, abre aspas, assim dizendo, não entendesse ou não conhecesse o SPED. Então você vai apresentar o SPED para ele. Vamos lá ver o conceito primeiro. Olha lá. Opa, vou sair daqui. Aqui.
Agora só restam os últimos candidatos. Você selecionou os melhores, porém não tem recurso para contratar todos. Portanto, você decidiu pelo mais atualizado. E um tema atual é o SPED. Nessa época era o SPED, hoje é muito mais comum. Elabore uma apresentação eletrônica contendo de forma organizada e criativa uma descrição do SPED. Uma descrição do SPED? Ah, entendi, professor. Você quer, ou melhor, a situação de aprendizagem quer que eu explique. Coloco meu nome aqui. A situação de aprendizagem quer que eu explique o que é SPED. Sim, você vai colocar o conceito de SPED, tá? Você vai colocar um conceito de SPED, você vai explicar o que ele é. Tá tudo aqui, ó. Professor, onde que eu vou achar isso? No livro digital, tá aqui o que é o SPED. A facilidade que o SPED trouxe, a escrituração, que é todos esses documentos que mostra a movimentação financeira da sua empresa registrada, isso vai ser tudo digital. Os livros que eram todos físicos, tudo que era os papéis que eram físicos se tornam digital. Assim fica melhor tanto para quem está emitindo, né, toda a escrituração dos documentos, quanto para quem vai fiscalizar. Isso, em vez de o proprietário que está te contratando para você fazer toda a escrituração dele, essa movimentação de documentos, que mostra toda a movimentação da sua empresa fiscalmente, vai ser feito um certificado digital, como se fosse uma assinatura digital. Em vez de eu imprimir esse documento e assinar depois de escanear, não, eu vou ter uma assinatura digital que é válida juridicalmente. Pronto, coloquei nesse documento, o meu contador vai ter uma assinatura digital, o meu cliente vai ter uma assinatura digital, pronto, beleza, mandou para cá, fica muito mais simples e também objetivo. Notaram? Então, beleza. Então, tudo isso eu vou explicar o que é o SPED. Você pode colocar os benefícios, legal, ó, benefícios do SPED. Você pode colocar benefícios do SPED. Você pode colocar, por exemplo, antes do SPED. E antes do SPED. Para o pessoal entender o antes e depois do SPED. Que é essa situação que eu pegava um monte de coisa, por exemplo, eu peguei um exemplo da nota fiscal, que era impressa, em bloquinho, porque depois eu tinha que levar isso para o contador, e isso era muito chato. Eu via muitos empresários, amigos, que achavam isso muito chato. E as notas fiscais que erravam tinha que observar também. Então, hoje digital ficou muito mais simples e muito mais rápido. Eu mesmo faço minhas notas fiscais rapidamente pelo sistema da própria prefeitura do Cefaz aqui da minha cidade. Então, ficou muito mais fácil, muito mais libertador para os funcionários, ou melhor, para os assessores contábeis, para os contadores, para os assistentes em si, porque ganhem tempo. Porque não precisa se perder em tanta papelada. Feito isso, você salva aqui e me envia ambos os arquivos. Ok? Vou deixar também uma aula abaixo dessa sobre elaboração de slide. Isso é uma aula extra, tá? Assim, professor, eu não sei mexer muito no PowerPoint. Eu queria uma aula sobre. Na hora, eu vou deixar uma playlist para vocês. Vou deixar um link também que vocês podem abrir uma playlist lá no Excel, no YouTube, que tem lá falando sobre o Word, Excel e também o PowerPoint. Ok? Até mais!